Porque poucos animais são mais confiados do que as ovelhas, mais inseguros, mais vulneráveis, pouquíssimos. Nós sabemos que uma ovelha grávida, se virar de lado, ela morre, não consegue se levantar, né? Então, o cuidado do pastor é absolutamente constante. Ele precisa, conforme esse último item, adquirir a confiança das suas ovelhas. Acho que se nós fecharmos a Bíblia e fosse embora, nós já teríamos terminado por hoje. Porque nós precisamos orar sobre cada um desses itens. Porque assim é o pastor das nossas almas. Então, com relação a esse último item, vamos fazer uma pergunta. O nosso Senhor Jesus tem adquirido a confiança de nossas almas? Nós compartilhamos com Ele absolutamente tudo que se passa no nosso interior? Meus queridos irmãos, nós já tivemos anos de convivência aqui em Londrina e sou tão grato ao Senhor por isso. Fui muito privilegiado em conhecer a história dos irmãos, no caso desse contexto de reunião aqui, antes do seu início. E nós já estudamos muita coisa juntos. Já estudamos as visitas do Senhor a Betânia, já estudamos o livro de Jó, já estudamos o livro de Filipenses, já estudamos o livro de Ageu, né? E o encargo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo é a respeito, não vamos estudar nenhum livro dessa vez. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos da vida interior. E por que nós demos esse título que foi anunciado previamente a esses 3 tempos que teremos? Pelas suas pisaduras fostes sarados. Porque vamos fazer uma pergunta relacionada também com esse princípio. Até que ponto as chagas do nosso Senhor Jesus foram e são, quando eu digo chagas, é claro, me refiro ao seu sacrifício vitário, redentor, até onde, até quando essas chagas são capazes de nos curar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Há um caminho consistente, não queremos saber de especulações, e nem de mirabolâncias, e nem de misticismo, muito menos. Há um caminho consistente, indicado pelas Escrituras, para que nós possamos ter uma cura completa dos nossos corações? Essa é outra pergunta que precisamos fazer. É claro que aqueles que conhecem, mesmo que um pouco da palavra, têm que responder essa última pergunta com sim. Porque em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim: o Deus da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, vossa alma e também vosso corpo sejam conservados íntegros, não só íntegros, irrepreensíveis, para ou na vinda, parousia, presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele está falando aí de todo o processo do novo nascimento, mas sobretudo da transformação no dia após dia, na imagem e semelhança de Cristo, até nós termos, no arrebatamento, um corpo glorificado, né? E é isso que ele está comentando aí. O verso seguinte diz assim, versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. Fiel é o que vos chama, o qual, esse Deus fiel, também o fará. Mas, meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de capítulo 28 diz que a palavra do Senhor seria para o seu povo um pouco aqui e um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então nós precisamos buscar sempre equilíbrio quando nós lemos textos bíblicos. Equilíbrio com outras verdades e outras passagens, para que nos mantenhamos equilibrados. Então, se nós tivermos apenas 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, talvez nós pudéssemos cruzar os braços, você não acha? Fiel foi aquele que nos chamou, e ele então fará. E quanto a nós, estamos aqui. Estamos aqui dispostos, né, para que ele faça. Mas então nós vamos buscar, podemos buscar em tantos lugares, nós vamos buscar em Filipenses 2, com equilíbrio para esse texto de Tessalonicenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei, vós, operai, é a palavra original, operai a vossa salvação. Será que isso quer dizer? Será que o apóstolo Paulo é legalista?
Será que ele está se contradizendo? Porque foi ele também que escreveu Tessalonicenses. Como ele diz que o Deus fiel fará isso em nós, nos conservando íntegros, espiritual e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino. Né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer um voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes. Né? O pássaro não voa com uma asa só. Se o conseguisse fazer, ele giraria em si, se não iria a lugar nenhum. Então, quem opera a nossa salvação, segundo esses textos combinados? Deus conosco, não Deus sem nós. Tá vendo? A salvação não é Deus. As pessoas falam assim, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Deus faz 100% do que ele acha que tem que fazer para cada um de nós. E é o melhor que podemos ter. Então, o problema não é Deus, o problema somos nós, que não fazemos a nossa parte. Então, a salvação não é só por parte de Deus. Lógico que a graça, que o novo nascimento é uma atitude de Deus, sim. Ele toma essa atitude. Mas nós temos que procurar Deus. À medida que a gente procura Deus, ele nos recebe. Mas aí continua o processo de salvação. Não é só um novo nascimento, está salvo, não tem que fazer nada. Não, todo dia Cristo tem que ser edificado em nós. Estou falando com as minhas palavras, mas é o que o preletor está falando aí. A nossa rejeição não foi assim. Ele nos separou, ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo oportuno, ele veio a nós pela graça, pelo seu amor misericordioso e nos chamou. Porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi o dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Eu acho que a história de obras é bom comentar um pouco. Muita gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, trabalhar, fazer tudo direitinho. Esses conceitos da sociedade que estão todos corretos, parabéns, ok. O problema é o seguinte, para você fazer essas coisas, essas obras, quer seja o casamento, quer seja os filhos e tudo mais, elas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Se elas não foram dirigidas pelo Espírito Santo, elas não têm valor nenhum para Deus. Esse é o meu entendimento. E tenho aí 6.000 horas de estudo. Horas não. Vídeos de estudo que estão no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z. Venha conosco na academia, vamos estudar a vida espiritual juntos e vamos ver como que a gente pode dar glória a Deus todo dia, 24 horas por dia. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação. A palavra que você tem aí em Filipenses 2,12. Desenvolvei, operai a vossa salvação, com temor e tremor. Né? Então, Deus opera em nós o querer e o realizar, é a mesma palavra usada aí. Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi um fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente, ele assumiu esse pacto e o ratificou com seu sangue, mas, a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu espírito para ser, em cooperação conosco, Em cooperação com nossa salvação. Não sem nós, nunca sem nós. Presta atenção nisso. Então, por exemplo, mais uma vez, Paulo escreve assim, como eu disse, vários textos podiam ser usados. Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Senhores, presta atenção nisso. Ele está determinando. A Bíblia é clara. Ela é imperativa. Quando ela diz para morrer a natureza humana. O que será morrer a natureza humana?
Cada um de nós tem que ver se a nossa natureza humana está sendo mortificada. É uma questão de afeto. É muito claro que Cristo é o melhor amor. O amor é primazia, é o primeiro. Quem não tem o amor de Cristo, não é ter o amor de Cristo, é viver em Cristo, é Cristo viver em nós. Aí eu tenho o melhor amor, aí eu posso me dar a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, morrer para o mundo é morrer para os amores do mundo, dando prevalência. Não que eu não vou ter amor pela mulher, pelos filhos, não é isso que eu estou falando, nem eles estão falando. O problema é que o primeiro é a vida espiritual. E a vida espiritual é o amor por Cristo, aquele que deu a vida por nós, para ter sido possível vivificar o nosso espírito. Sem Cristo, nós temos o espírito mortificado. Então, o que nós temos que ter é uma vida espiritual. E daí a academia para treinar a vida espiritual. Você está ouvindo bem, irmão? Está dizendo que